Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos começar aí o nosso webinar enquanto o pessoal vai entrando. Quero agradecer a presença de todo mundo. Acho que vocês me ouvem bem aí, né? Acho que sim. Agradecer a participação de todos, presença aí no nosso webinar. Esse é o nosso terceiro KSP Insights, que a gente está fazendo mensalmente, por enquanto. A ideia é trazer alguns temas, uns temas quentes aí, de arquitetura, de infraestrutura de nuvem, aqui através da KSP, nossa equipe trazer alguns insights legais, um pouco de aprendizado aí do dia a dia. E hoje a gente vai falar de Kubernetes, né? A gente fez essa provocação aí sobre não precisar de Kubernetes, né? Vocês podem mandar perguntas aqui pelo Q&A. Qualquer pergunta pode mandar por aqui. No final a gente vai mandar o material, vai ter a gravação também disponibilizada, então não precisa se preocupar. E eu acho que é isso. Vamos começar. Bom, hoje eu vou estar trazendo o assunto principal. Para quem não me conhece, Rafael Cantos, sou CTO e co-founder aqui da KXP. Trabalho na área técnica há 19 anos, agora em agosto, e sempre trabalhando com nuvem, né? Os últimos 15 anos trabalhando aí com nuvem, fiz grandes projetos, atuei nas três principais nuvens, né? AWS, Azure e Google. Eu tenho mais conhecimento com Azure, foi a nuvem que eu comecei a atuar, mas também depois acabei me desenvolvendo nos outros provedores, né? Então, vou tentar ser mais imparcial possível quando a gente for falar de nuvem e também sobre o assunto, né? A gente traz uma visão bem técnica sobre os assuntos, então a gente deixa o entusiasmo aí de lado, né? A provocação aqui, né, ela vem de um tema de complexidade, como é que a gente lida com a complexidade de ter ou não o Kubernetes. Trouxe essa parte da entrevista aqui do Kelsey Hightower, que é um dos colaboradores principais do Kubernetes, trabalhou no Google, trabalhou no CoreOS, é, enfim, existem alguns profissionais assim distintos que vêm falando sobre esse assunto, e o Kelsey é um dos que foi bem vocal nesse sentido. Para quem não conhece de nome, mas provavelmente estudou Kubernetes, é, vai lembrar daquele. Tem um procedimento que a gente chama na Kubernetes The Hard Way, né, que é um passo a passo para você subir um cluster do zero. Esse cara é o cara que criou esse, esse script, esse guia, né, de implementação de Kubernetes. E ele coloca dessa forma, né, ou seja, a gente precisa ter um step depois, tá? Não é a nossa provocação aqui, não é exatamente sobre o que vem depois, mas da complexidade desnecessária, às vezes, que os projetos acabam abraçando para evitar lock-in, por vários motivos, né? A gente vai se debruçar um pouco sobre o tema e vou fazer uma demo do Container App, que é uma das opções que a gente tem para executar Kubernetes de forma gerenciada e serverless, e também discutir outras opções de computação. Beleza? Fique à vontade para discordar também, falei do Q&A, mas se tiver algum comentário, algum ponto, eu estou com o Q&A aberto aqui, posso ir respondendo vocês sob demanda aí. Aproveitem para interagir, tá bom? Bom, importante antes, acho que a maioria aqui conhece o tema, mas só para colocar na mesma página, rapidamente, o que é container e o que é Kubernetes, né? São coisas diferentes. Quando a gente fala de container, o container é uma boa prática de entrega de software, onde a gente empacota a aplicação em algo que é autocontido, né? Ou seja, eu consigo pegar uma aplicação e entregar em qualquer sistema operacional, Linux principalmente, né? Existe container Windows, funciona bem, a gente tem clientes aqui que usam, tá? Não é um tabu, né? Pode rodar container Windows, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre container Linux, tá? E aí esse conceito de entregar a aplicação é o que gira em torno do container. Container é boa prática, né? Para você empacotar uma aplicação e entregar essa aplicação em qualquer lugar, tá? Então você ganha portabilidade, isolamento de recursos, né? Container nada mais é do que uma soma de alguns
alguns recursos do Linux, né, para isolar file system, CPU e memória, permissões também, uma série de coisas. Então, ele provê esse isolamento de recursos, né? A gente usa isso muito para aumentar a densidade de servidores, né? Então, aquele servidor que você usava 15%, você pode usar 80% dele, né? É uma questão super importante que é a imutabilidade. Então, a aplicação ela passa a ser imutável e é por isso que eu ganho a portabilidade, né? Ela não pode ser alterada, ela precisa usar algum tipo de armazenamento externo para ter mutabilidade. Isso ajuda de várias formas, né, a minha aplicação. Eu começo a ter segurança by design, né? Então, aplicações, por exemplo, um WordPress, né, que a gente sofre geralmente ali com um script sendo alterado remotamente, isso já não vai ser mais possível, né? Então, a gente ganha algum ponto aí de segurança, mas também de confiabilidade de que a aplicação vai executar em qualquer lugar, né? E a distribuição propriamente dita, né? Então, eu tenho o meu container, eu posso entregar ele em qualquer lugar, né? Então, tem exemplos de runtime de container, né? Containerd, o CreIO, Dockerd, Divisor também, que é super legal, né? Provê isolamento seguro até de processador, né? De, de threads, vamos dizer assim, feito lá pelo time do Google. E, enfim, o container geralmente provê o que os clientes, as organizações aí esperam, que é poder ter mobilidade. Fala assim, e se não der certo essa nuvem, eu precisar ir para outra nuvem, ou se eu precisar trazer para dentro de casa o meu ambiente. O container é o cara que resolve isso, tá? Não é o Kubernetes, não é o Swarm, não é o Nomad, não é o OpenShift. Quem resolve isso é o container. E aí a gente tem um conjunto de ferramentas, um conjunto de boas práticas para orquestração e para gerenciamento de containers que acabou dando origem ao que a gente chama aí de Kubernetes. Então, quem conhece a história, ele surge lá no Borg, né, dentro do Google, eles pegam um subset disso e transformam num projeto open source chamado Kubernetes. O que a gente ganha com ele? Deployment. Então, se eu quiser trocar a versão de uma aplicação, eu chamo uma API, troco a imagem do container. Self-healing, se o container morrer, subir outro. Escalabilidade, elasticidade, então eu posso colocar várias réplicas rapidamente. Tem uma camada de networking super importante, né? Então eu ganho bastante coisa com o Kubernetes, é um projeto super importante nesse sentido, tá? Mas é importante diferenciar essas duas coisas, porque são coisas diferentes. A gente precisa estar olhando para containers e aí escolher o nível de orquestração, o nível de implementação de Kubernetes que a gente vai ter naquele projeto, na sua empresa, seja lá onde for, tá? A gente fala disso porque às vezes a resposta automática é diretamente Kubernetes, então por isso o tema. Quando a gente fala de complexidade, a gente precisa lembrar o que vem junto com o Kubernetes, né? Então, o Kubernetes ele vai te dar muita facilidade de gerenciamento, você vai ter como fazer deployment fácil, elasticidade, como eu comentei, mas você coloca todas as aplicações num contexto compartilhado. Ou seja, você vai ter que repensar algumas coisas por elas estarem no cenário compartilhado. Outros pontos que a gente precisa entregar, eu até coloquei como exemplo, né? Backup, né? Então, se eu tiver discos persistentes, né? A parte de volume claims, né? Os persistent volume claims, eu preciso fazer backup dos meus dados persistentes, caso tenha, mas pelo menos backup da configuração. Para eu tirar métrica dessas aplicações, eu preciso implementar um Prometheus. Tem a camada de logs, né? Então, o container vai dar esse td-out, eu preciso guardar esse log em algum lugar, né? E nada disso aqui vem fora da caixa, pelo menos não de forma utilizável para todos, né? Então, a gente passa tendo que usar uma solução como o Rancher para ter um portal desenvolvedor, por exemplo, pegar o std-out do container dele e falar assim, será que está estourando uma exception ali? Ou encaminhar esse log para algum lugar, né? Então, alguns problemas novos, né, algumas complexidades adicionais começam a surgir. Por isso que a gente traz esse tema da complexidade, porque não é só pensar Kubernetes. Muita gente, quando a gente abriu essa pauta aqui desse webinar, muita gente comentou, tá? Não é nenhuma farpa com ninguém específico, mas muita gente falou assim, poxa, mas se você... E a gente vê também muito no LinkedIn, nas redes sociais, falando assim, mas se você configurar direito, vai funcionar bem. Eu acho que tem um tema a mais aí, que é manter configurado bem, né? Uma coisa é você
subir um cluster, mesmo que gerenciado, um AKS, GKE, EKS, mas você também tem uma preocupação de manter esse cluster no ar, né? Atualizar, né? Todas essas soluções envolvidas, né? Que estão aí satélite ao tema de Kubernetes, você precisa manter atualizado, conectado, né? E o que a gente mais vê, às vezes, são problemas operacionais básicos, assim, versão de Kubernetes gerenciado que o provedor, sei lá, Microsoft tira da tomada ali, porque ficou uma versão para trás, né? Então, é um ritmo mais acelerado que a gente vê muitos clientes não estão preparados para acelerar tanto, tá? Então, ele traz uma complexidade extra e é bom ficar de olho nessa tomada de decisão, tá? Então, trouxe alguns exemplos de coisas, de algumas ferramentas que acabam sendo necessárias no dia a dia, tá? E aí, quando que a gente costuma recomendar para clientes a utilização do Kubernetes? Né? Isso aí já é um pouco opinado, né? Assim como o webinar no geral aqui, a gente está trazendo a visão da KXP para clientes, para potenciais clientes e para o mercado no geral, um pouco da nossa visão. Quando que vale a pena usar o Kubernetes? Quando você tem um cenário de microservices, né? Então você tem diversos deployments simultâneos, e você precisa de uma API simples de deploy. Então, o processo de deploy, ele não é algo que você vai fazer esporádico, você vai fazer de forma constante, integração contínua, você vai ter deploy todo dia ou vários por dia. Você tem uma série de microserviços que precisam de self-healing, então se um caiu, precisa recuperar porque o outro cai junto, etc., né? Então, esse tipo de sobrevivência é importante. Cenários multi-single tenant, que a gente chama, né? A gente tem clientes aqui, por exemplo, que rodam em Kubernetes, é, que tem um deployment por município, um deployment por cliente dele, um deployment por qualquer contexto, aí ele tem um deployment por instância da aplicação, né? Então isso é legal porque a gente ganha, a gente maximiza o uso do hardware, né? Então você compra lá no seu provedor máquinas grandes, reserva essas máquinas e passa a usar 80, 90% da máquina. Então nesse cenário, assim como no cenário de microservices, você ganha bastante economia, né? E não gera outros problemas que eu vou comentar ali. Então, esse é um cenário muito interessante. A gente tem cliente no número 1, no número 2, nós temos alguns clientes nesse cenário. Em linhas gerais, aplicações, apps, projetos, né, que possam compartilhar infraestrutura. E aí a gente usa essa regrinha, isso é uma regra nossa aqui para bater o olho e tentar entender o momento do cliente. Mas aqueles clientes que têm de 15 a 20 para mais aplicações, tá? Então, é quando começa a ficar difícil coordenar esse número de deploys, né? Então, se você tiver, por exemplo, um deployment que é um pouco mais lento, né? Vamos falar que ele demora, sei lá, 10 minutos, vezes 20 dá 200 minutos. Então, você precisa ficar atento que a aplicação vai ficar um downtime grande, né? Ou você vai ficar preso àquele processo de deploy. Então, teve um cliente nosso, por exemplo, que esse era a dor principal. Ele demorava 4 horas para fazer o deploy, mas porque ele estava num PaaS, né? Ele estava em App Service. E aí o App Service ele demora, né? O deploy ele é um pouco mais lento do que trocar uma imagem de container. E aí a gente trouxe o cliente para Kubernetes, porque aí o deploy a gente poderia paralelizar e também acelerar bastante o tempo de implementação, tá? De deploy. E aí tem um problema que a gente fala aqui de chargeback, showback. Por quê? Porque é inerente do Kubernetes que você vai compartilhar hardware justamente para ter o benefício de maximizar essa utilização. Então, quando a gente fala que o showback ou chargeback não é requerido, quer dizer o quê? Eu não preciso cobrar a minha squad, o meu projeto individualmente. Por quê? Porque se eu estou compartilhando hardware, fatalmente eu vou ter espaço ocioso no meu cluster, alguma camada, algum percentual de espaço ocioso. E aí eu começo a ter que lidar com rateios, e os rateios são flutuantes, enfim. Muita gente vai dizer assim, cara, mas implementa o KubeCost, implementa o OpenCost. Sim, mas não é uma conta simples, né? E, de novo, volta àquela complexidade. É mais uma ferramenta, né, nesse desenho. Até esqueci de colocar o KubeCost aqui. Mas quando você não precisa de chargeback, é um bom sinal de que você pode avançar para o Kubernetes,
tá? Então, se você tem um cenário onde, se fala assim, eu não estou preocupado em cobrar cada squad ou cobrar cada projeto individualmente o seu custo de nuvem, o seu custo de infraestrutura, go ahead e seja feliz no Kubernetes, porque ele vai te ajudar com essas outras coisas que a gente comentou ali. Um outro cenário que é super legal é o cenário de tirar proveito da orquestração diretamente. Então, tem um cenários principalmente de dados, né, de analytics, onde a ferramenta de analytics pode instanciar containers para processar dados. Então, nós temos cenários como Kubeflow, Airflow, que ele tem um operator e ele pode startar containers dinamicamente dentro do meu cluster, terminou a atividade de ingestão de dados, ele apaga esses containers. Então, eu ganho muito nessa elasticidade, eu tiro muito proveito desse hardware. Então, cenários de dados que estão tirando proveito disso, né? Kubeflow, Airflow, enfim, esse tipo de projeto que consegue coordenar o Kubernetes para processar dados é muito legal, faz muito sentido. Ou hardware próprio, ou hardware específico. Eu tenho lá hardware com GPU, coisas agora relacionadas a rodar modelos de AI, de Gen AI, né? Pode ser muito interessante, tá? Tem que dosar aí e ver se faz sentido, mas muitas vezes faz sentido rodar no Kubernetes. E cenários com tráfego imprevisível, né? Tipo Black Friday, sazonalidades, você precisa de escala instantânea, tá? Então, você vê que é um escopo bem específico que a gente olha quando vale a pena ter um cluster de Kubernetes, tá? É, e aí eu vou colocar aqui para vocês um pouco do quando evitar, quando que é bom evitar a utilização do Kubernetes. Só tomar uma água aqui. Bom, basicamente o inverso do quando, né? Então, cenários sem densidade de apps, então aquele cliente, aquela empresa que tem ali 5, 10 apps, ou aqueles projetos, principalmente, pode ser dentro de uma grande corporação, mas ele tem ali 5 apps, 3 apps, tem front, back, banco. Não é um bom cenário para usar Kubernetes, por motivos óbvios, né? Aí é um overkill, né? É um tiro de bazuca na formiga, que a gente costuma dizer. Porque você vai estar jogando fora esse benefício da densidade alta, né? Kubernetes é feito para densidade alta, você ter várias aplicações e compartilhar esse hardware e maximizar o uso, né? Então, esse é um ponto super importante. Um outro ponto que é importante é a questão de ter uma equipe, né? Então, quando a gente não tem, ou o projeto não tem, principalmente, uma equipe de SRE barra DevOps, como vocês quiserem chamar, uma equipe de infraestrutura para manter essas ferramentas ali, a gente viu que elas têm vida própria, elas têm inversão, elas têm integrações entre elas, você acaba sofrendo com o ciclo de vida do próprio cluster, né? Então, o cluster ser atualizado, as ferramentas serem atualizadas, enfim, você acaba tendo uma infraestrutura grande para um projeto pequeno sem equipe para manter. Não faz nenhum sentido, tá? É, E aí, o terceiro ponto aqui que é super interessante, cenários que tem muito CPU por réplica, vamos dizer assim, por container, né? Por pod ou container, como vocês estiverem olhando. Por que isso? Porque às vezes você tem ali uma aplicação que precisa de densidade de cores. Tem ali um container que precisa de 16 cores, 30 cores, 70 cores, né? Porque aí você acaba não ganhando esse benefício da densidade. É mais fácil você utilizar uma instância diretamente, né? Uma máquina virtual, uma instância como, dependendo do provedor. Porque aí o que a gente chama de footprint, né? O que você está adicionando em cada nó, em termos de kubeagent, kubeproxy, log, ferramenta, réplica sets, daemon sets no geral, você acaba perdendo, né, dinheiro, né? Vamos dizer assim. Então, cenários onde você tem ali containers muito grandes, né? Eu coloquei 16 ali, mas isso é uma regrinha nossa para o nosso porte de cliente também. Às vezes você vai ter containers de 16 cores e tudo bem. Mas pensa que quanto maior o container, menos vale a pena ele estar junto com outros containers, né? Não faz muito sentido na lógica das caixinhas ali, né? Você achar um espaço para ele num nó disponível começa a ficar mais difícil, né?
Mas não é uma regra de ouro, tá? Você tem, por exemplo, o SAP em container, né? O SAP hoje tem aplicações que rodam em container, com bastante core. Mas tem que fazer uma escolha aí com cuidado, tá? Falamos de chargeback, então chargeback, quando eu preciso cobrar de cada projeto individualmente, é um problema por causa do custo compartilhado, né? A ociosidade do cluster ou as ferramentas envolvidas, você acaba tendo que é, usar ferramentas como KubeCost, OpenCost, para tentar achar um número ali de quanto está sendo utilizado. Mas quanto mais certo você usa o Kubernetes, no sentido de elasticidade, mais difícil é essa conta, né? Porque você tem que pegar no milissegundo ali, ou nos segundos que a aplicação rodou. Se é um daemon, né? É uma aplicação que está rodando 100% do tempo, pelo menos uma réplica, é fácil de metrificar. Mas, fatalmente, você não tem como pegar um número preciso de utilização, né? Existe como, mas talvez a complexidade não seja muito agradável de você chegar numa ferramenta dessa, tá? E chegar num número que você consiga cobrar das squads. Você fatalmente vai cair num rateio grosseiro de, olha, tá aqui, você usa um terço do cluster, seu namespace é um terço do tamanho, toma aqui um terço da infraestrutura, né? Mas tem alguém provavelmente usando muito mais do que o outro e está pagando pelo, pelo um terço diretamente, né? Então, se olhar o número de réplicas, você vai estar desconsiderando CPU, se olhar CPU, você está desconsiderando a CPU de uso, se você usar uso de CPU, enfim. É bem complexo você fazer chargeback com Kubernetes, tá? Cenários onde não tem burst. Então, esse é um cenário óbvio, como eu falei, front, back, banco. Tem lá uma aplicação que eu não preciso ter burst e escalar réplicas rapidamente, que isso é uma coisa que faz muito sentido dentro do cenário de Kubernetes. Então, cenários onde não tem bursting, né? Ou seja, ou você tem um fluxo constante, previsível, né? Ou você tem um site, ou você tem uma aplicação ali que não vai tirar proveito muito disso, não faz muito sentido também. Cenários onde não tem tráfego mínimo. Esse aqui é um super sweet spot, tá? Cenários que a gente chama aqui de LOB, né? Então, uma aplicação interna de uma enterprise. Eu tenho uma aplicação, uma empresa, uma corporação, ela vai lá e cria uma aplicação, sei lá, uma aplicação de RH para os funcionários, colaboradores agendarem sua mesa do híbrido, por exemplo. Essa aplicação é pouquíssimo utilizada. Ela não faz sentido ela ter alocação dentro do cluster, tá? Então, existem cenários aí que os clientes têm colocado clusters para sustentar esse tipo de aplicação. Precisa tomar cuidado, tá? Você vai dizer assim, bom, mas eu vou fazer over provisioning, eu não vou alocar muito hardware para ela, tal. Beleza, mas você está colocando complexidade em algo que muitas vezes não se paga, né? Uma vez a gente foi fazer uma migração de um cliente e aí era uma aplicação de compras. E aí ela falou, né, o gestor ali do cliente falou, olha, não vale a pena o custo dessa aplicação na nuvem, eu não tenho como pagar, eu não tenho para quem creditar esse custo, porque é uma aplicação interna, né, é o que a gente chama aí de LOB. Então, tudo aquilo que é de back-office tem que estar muito bem sustentado para rodar numa infraestrutura premium, vamos dizer assim, né? Então, precisa tomar cuidado com esse tipo de aplicação que é pouco utilizada ou não utilizada grande parte do mês, né? É algo que, sei lá, os colaboradores usam para uma situação específica, para consultar alguma coisa e tal. E aí, um hot topic aí também, cenários multi-region, né? Então, cenários onde você tem multi-região, tá? E esse é um tema um pouco mais complexo. Por que cenários multi-region? Porque Kubernetes, por natureza, né, o control plane dele é regional, né? Você não faz, em teoria, tá? Não quer dizer que não existam ferramentas para transpassar isso, mas normalmente você não faz clusters em mais de uma região, mais de uma geografia. Então, se a sua aplicação é multi-region, o que você vai ter? Você vai ter 2 clusters, né? E aí você vai ter que orquestrar deployments multi-região, você vai precisar ali de GitOps, alguma coisa assim, para você ter deployments multi-region. E aí você acaba tendo uma complexidade bem grande, tá? Comentei de uns projetos que eu participei, né? Então, por exemplo,
projeto da Caixa, né, foi o projeto do auxílio emergencial, a gente não usou Kubernetes. Por quê? Porque era multi-region, bastante CPU por instância, né? A gente tinha instâncias de 70, 72 cores. Então, cenários multi-region com alto CPU, muito provavelmente vale a pena você fazer o baking, né, de uma imagem com a aplicação, né? Então, você subir uma máquina virtual com a aplicação, tá? Então, cuidado com cenários multi-region, porque aumenta, né, não em 2x, aumenta, sei lá, exponencialmente a sua complexidade quando você tem clusters em duas regiões, né? Você tem que sincronizar a configuração, sincronizar aquelas ferramentas, sincronizar a aplicação. Você vai ter ativo-ativo, e aí você talvez tenha mensageria também rolando, né? Se você estiver usando workers. Então, cenários multi-region precisa tomar bastante cuidado com o Kubernetes, porque a gente não tem como ter um master nodes, por exemplo, em duas regiões e poder comunicar com node pools, né? Eu tenho um node pool numa região e outro node pool em outra região. A gente fatalmente acaba criando dois ou mais clusters, né? E aí acontece, a gente já viu aqui, cliente tem um cluster de gerenciamento dos dois, né? Então, cluster de gerência tal. Parênteses rápido, o Kubernetes foi feito para você ter um só e maximizar o uso dele, tá? Um por região, pelo menos. Então, quando você começa a espalhar clusters, isso é um mega desafio e você está aumentando a sua complexidade. Lembrando que o negócio não quer Kubernetes, o negócio quer entregar a aplicação, quer entregar produto no ar, né? Então, quando você começa a namorar demais com a infraestrutura, isso é um problema. Então, cuidado com cenários multi-region. Se juntar dois, três fatores aqui dessa lista, fatalmente tem um caminho mais simples, como usar IaaS diretamente, ou usar algo gerenciado, ou fazer um mix de coisas que eu vou comentar agora. Beleza? Bom, se não for Kubernetes, o que então, né? Então, quais são as opções que nós temos? Kubernetes também, né? Então, hoje, existem outras soluções que são baseadas em Kubernetes, mas a gente tem uma camada de gerenciamento menor, ou também um mix das coisas, tá? A brincadeira aqui, mas ah, esse aqui é um pouco do nosso decision tree, né? Quando a gente vai olhar um projeto, como é que a gente pensa aqui na KXP para hospedar uma aplicação? Então, onde que eu ponho isso? Isso aqui é uma derivação do AF, né? Você tem o AF, que é o Well Architected Framework para AWS, para Azure, para GCP, e a gente fez um apanhado, mais ou menos, de como decidir. E aqui entra um comentário já de cara, né? Também a resposta automática não é vamos para a Lambda, tá? Não é isso. A gente posiciona lambdas quando a gente tem short living tasks, né? Ou seja, tarefas muito curtas, de curta duração. Você pode ter muito volume, mas elas fazem pouquinho, né? Ou seja, ela tem ali menos de um segundo, menos de que, sei lá, 300 milissegundos. É um cenário ideal para Lambda. Recentemente, a gente está trabalhando num projeto, o time de desenvolvimento pediu um Lambda de 15 minutos. Fala assim, aumenta o timeout aí para 15 minutos. É um péssimo cenário para Lambda. Fato é que tem um case da própria AWS lá do Prime Video saindo de Lambda para Kubernetes, para EKS, se não me engano, ou para EC2. Não vou me lembrar agora o destino. Mas a análise deles foi isso: ó, processar arquivos, né, de áudio e vídeo em cima de Lambda é muito caro, né? Então tem o case lá, o time do Prime Video explica muito bem isso. E a gente vê diariamente isso aqui na KXP, assim, pessoal usando lambdas e functions para coisas que não são short living tasks, não são tarefas rápidas. São, infelizmente, às vezes APIs completas, sistemas completos, e aí você fatalmente vai pagar caro, né? Algo que acontece muito é uma lambda chamar outra, que chama a primeira, que chama a segunda, que chama a primeira, você entrar numa recursão e você explodir o seu custo, né? Teve clientes aí com US$ 70.000, US$ 80.000 num dia de lambdas chamando lambdas, né? E por algum cenário de negócio caiu num loop, e aí você vai ver no dia seguinte, porque o billing chega atrasado, você tem um problema super legal aí para resolver chamado fatura da AWS, tá? Ou do Azure também, enfim. Então, para short living tasks, lambdas, né? Então, por exemplo, eu tenho que receber uma votação do Big Brother lá, eu tenho uma votação que eu tenho que receber e jogar para uma fila.
Lambda at Edge, joga a Lambda lá perto do usuário. Super legal. Cloudflare Workers, legal pra caramba também, né? É um Lambda perto do usuário. Então você escala muito, né? E ganha muito dinheiro nessa brincadeira. Você está economizando tráfego e tudo mais. Jobs, cron jobs, whatever, né? Data jobs, o que vocês quiserem chamar aí de job. Job é aquilo que tem começo, meio e fim, mas ele não é short living, ou seja, ele é um long living, né? Eu tenho uma atividade que demora 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Container jobs, uh, analytics jobs, lá, vamos por se a gente está falando de AWS, você tem EMR jobs, você tem container jobs, você tem uma série de opções, geralmente no seu provedor, para rodar jobs. Desde que seja baseado em container, faz muito sentido, porque você não fere a portabilidade do seu código. O Lambda aqui é uma exceção, porque você vai ter uma customização ali, mas ela é leve, né? Você vai mudar o handler, né? Como entra o código, como entra no seu código, mas ainda é um lock-in, né? Vamos dizer assim, leve. Container jobs, se puder manter em cron jobs e jobs no geral, se você puder manter em container, é o cenário ideal. Daemons, no geral, né? Então, serviços, né? Web services, web APIs, etc. Container services. Aí a gente hoje tem uma gama grande, tá? Vou falar ali no próximo slide, mas nós temos uma série de opções para rodar containers serverless, não sem cluster, né? Para aplicações como front e back banco, né? Então, você vai ter o front ali no estático, né? Storage com CDN, alguma coisa assim, um bucket com uma CDN na frente, compressão, distribuição do conteúdo, e você tem uma API em Container Service, né, que seria uma evolução do PaaS, né? A gente tinha lá atrás Beanstalk, App Service, App Engine, né? Hoje a gente tem a versão 2 desses caras, que são os Container Services. Então, o ideal é que eles estejam lá. CPU de alta densidade, aí entra no Scale Set, Outscale Group, Instance Group, né? Então, ou seja, rodar em IaaS, mas sempre como Kettle, né? Sempre de forma elástica, né? Eu tenho múltiplas instâncias sendo criadas, nada de patch aqui, nada de máquina standalone, mas sempre com elasticidade. E você tem aí um ganho de estar usando hardware, pode reservar, pode usar spot, né? Você pode extrair o maior benefício do seu cloud provider aí, principalmente nessa camada de spot. Microservices, aí sim Kubernetes, de preferência gerenciado. Essa é uma regra aqui para os nossos clientes, a gente sempre recomenda gerenciado, porque a gente evita uma série de problemas relacionados à parte de configuração e manter o Kubernetes em si no ar, né? Nosso foco não é manter Kubernetes no ar, é manter a aplicação no ar. Nada contra, às vezes você vai ter ali um Kubernetes provisionado via Rancher, por exemplo, um RKE, mas faz super sentido para clientes que têm múltiplos clusters, e aí, de novo, verificar quando faz sentido você ter múltiplos clusters, né? Cenários multi-region, enfim. E aí, data stores, né? Ou seja, quando a gente fala de data store, o quê? Banco de dados, né? Quer dizer que eu não posso rodar banco de dados no Kubernetes? Pode. Só que ele aumenta bastante a complexidade com relação à parte de data store, né? Então, os discos, backup, enfim. Então, data store no geral, né? Rodar um banco de dados, Postgres, MySQL, Mongo, isso a gente geralmente foge, né? A gente aqui fica com medinho e foge, sim. Por quê? Porque a complexidade é alta, tá? Então, data stores, ou você roda em instance, ou você roda uma versão gerenciada. Então, se você tem lá um MySQL, buscar um MySQL gerenciado, você ganha bastante coisa, né? Exemplo da AWS, exemplo do Azure, que eles fazem otimizações over the wire, né? Ele vai melhorar a sua query, vai melhorar o storage dos seus índices, vai melhorar a storage das suas tabelas e você não precisa pôr a mão, né? Então, você ganha performance num preço super em conta. Então, data stores, no geral, a gente recomenda o cliente usar ou uma versão gerenciada ou usar instância. Jamais Kubernetes, né? Jamais não, mas muito provavelmente não Kubernetes. Recentemente eu visitei um cliente que tinha lá uma fatura bem grande de GCP e tal, e aí eu fui entendendo, falei, pô, mas cadê seu banco? Tá dentro do Kubernetes. Vamos dar uma olhada. Aí você vai ver, tá lá um cluster gigantão de Mongo dentro do Kubernetes, e a fatura era 90%, tudo estava dentro do Kubernetes. Então é difícil
a gente fazer um trabalho de otimização que não seja, olha, tira isso daqui, põe no Atlas, tira isso daqui, põe em serverless, tira isso daqui, né? Então a gente tenta desidratar o problema quando tem um cenário assim, né? Cliente com uma fatura, acho que eram $400k mês, assim, e precisava reduzir tudo que está dentro do cluster, então a gente passa a revisar cluster, né? Não revisar a nuvem em si, tá? Então, esse é um pouco de como a gente pensa aqui na KXP, o Decision Tree, fala assim, ó, eu tenho que hospedar algo, onde vai ser? Né? Se for um Short Limit Task, Lambda e assim por diante. A gente vai passando nessa árvore de decisão, beleza? Container Services. Container Services, a gente tem algumas opções no mercado. Esse é um tema relativamente recente, sei lá, tem uns 2, 3 anos que tem essas ofertas. Se eu não estiver falando besteira aqui, não é um tema tão antigo como as outras opções que a gente tinha, né? A V1 ali de, de PaaS, né? Beanstalk, App Engine, App Service. Mas a gente tem uma dois desses caras baseado em container agora, sem gambiarras, né? Que roda por baixo algum tipo de customização de Kubernetes ou algum outro orquestrador. Esse S eu não conheço, Cloud Run e Container App roda em cima de Kubernetes, mas Microsoft e Google estão ali gerenciando e resolvendo aqueles problemas das ferramentas para a gente, tá? E aí algumas características vocês precisam levar em conta para ver se faz sentido rodar em Container Service quando a gente fala de cada provedor, né? Alguns highlights aqui que são bem interessantes. Deixa eu ver aqui. Laser Pointer, né? Então, quando a gente fala de GCP e Azure, a gente tem algo mais parecido com Kubernetes, e a gente tem algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, aqui na parte de build automático, nós temos uma coisa chamada Build Pack, que é um projeto open source, que começou com a Heroku, depois a Pivotal entrou no projeto e tornaram um projeto novo chamado Build Pack. Build Pack basicamente é o seguinte, existe o conceito de builders, onde ele detecta o seu código, entende o framework, entende a parte de configuração e gera uma imagem de container sem Dockerfile. Eu vou mostrar para vocês rodando ali na demo, mas é uma coisa super interessante, principalmente se você precisa acelerar a ida para container. Vamos supor que você entrou numa empresa amanhã e você está tudo em paz, você quer acelerar container. Assim, vamos implementar containers. Esses caras já suportam build pack built-in, tá? O ECS não, tá? O ECS hoje não tem essa funcionalidade, tá? Tá em outros produtos da AWS e ainda não chegou no ECS. Questão de volume mount, ponto de atenção aqui para o Cloud Run, porque ele é baseado no Fuse, tá? Então, para quem não conhece o Fuse, é montar blobs como disco. Ele não é POSIX, não é compatível com POSIX, então você tem que tomar alguns cuidados, não é toda aplicação que pode usar isso, né? Então, para disco compartilhado, vamos dizer assim, para cluster, para escrita, dois containers gravando no mesmo lugar, tudo bem, mas se eles tiverem que ler e alterar, eles podem ter um race condition ali e quebrar, tá? Então, se tiver que ler do volume mount, você provavelmente vai quebrar. Se ele estiver só gravando, tipo, dando append num log, alguma coisa assim, cada um vai estar gravando num arquivo diferente, não tem problema, tá? Scale to Zero, então se eu posso zerar minhas instâncias, economizar à noite, todos eles suportam, muito legal. HTTP Scaler, né? Então escalar baseado em requisições HTTP, só o GCP e o Container App, porque eles têm o ingress embutido. No caso do ECS, você precisa fazer com Eventbrite alguma coisa customizada, tem bastante documentação também de como fazer. É possível, né? Mas você vai ter que ler métricas do seu ALB e escalar manualmente, né? Vamos dizer assim. E, geralmente os scalers ali é por CPU e memória, tá? TCP port, né? GCP não tem, então se você for rodar, sei lá, um RabbitMQ, você não consegue, mas para aplicações web, container, o Google Cloud Run vai super bem. Suporte a IaaS e Spot, isso é uma coisa super legal no ECS, você pode rodar com as suas instâncias, reservar essas instâncias ou também usar máquinas Spot. Apesar de ter o lance do Fargate e o Fargate Spot, que é uma coisa que muita gente não sabe, até porque não tem
por exemplo, na calculadora do AWS, né? A calculadora de custos não traz lá, fala assim, eu quero usar Fargate Spot. Não tem uma página de preços para Fargate Spot. Então é algo super pouco divulgado, tá? Mas é muito legal você usar Fargate Spot em cima de ECS, tá? O Fargate você vai pagar por núcleo utilizado, alocado, mas com o Spot é legal porque você pode combinar. E o ECS tem essa capacidade de gerenciar capacidade. Eles chamam inclusive de Capacity Provider. Então você tem dois Capacity Provider, um com Spot, um sem Spot, e você pode dizer, olha, joga um container para o Spot e um para o no Spot. Você balanceia, ou coloca 2 para 1, 3 para 1. Você pode brincar com o Spot e reduzir bastante o custo. Isso é um fator super legal do ECS, tá? Então, para custo, o ECS, dependendo do tipo de cenário aí, ele pode ser bem agressivo nesse sentido, tá? GCP e o Container App traz o Ingress built-in, ou seja, você tem lá o Ingress Controller, então ele vai te dar o URL da aplicação, você não precisa se preocupar com balanceador, certificado, qualquer coisa do tipo. E aí, por isso, ele traz também a parte de revisions, vou mostrar aqui na demo, você pode criar URLs para o seu pré-prod, por exemplo. Então, eu vou fazer um deploy, eu solto uma versão antes, eu tenho minha versão de produção, e eu consigo disponibilizar o URL daquilo que está subindo, meu product owner, meu líder técnico valida, e aí a gente sobe essa versão, que a gente chama de canário, né? E ele, inclusive, eles dois suportam você passar parte do tráfego, 20%, 10%, 30%, e aos poucos você vai migrando. É muito bom para aplicações consumer, onde você está disponibilizando uma versão, você está com receio de quebrar quando mais usuários forem entrando. Custom domains, mesma coisa, depende do ingress, acho que essa bolinha ali saiu errada, e cron jobs, os três suportam. Então você pode rodar os seus cron jobs baseados em container e pagar pelo uso. Beleza? Vamos à demo. Acho que nenhuma pergunta por enquanto. Tranquilo até aí? Desconfortos? Polêmicas? Bom, eu vou subir essa aplicação aqui no Container App. Eu pedi para o ChatGPT gerar aqui uma APIzinha para a gente. Ela não tem nada demais, tem aqui um array de qualquer coisa e uma aplicação Node aqui. O que eu vou fazer? Eu vou subir num Container App. Vocês vão ver que eu não tenho aqui um Dockerfile, né? Reparem que eu não tenho um Dockerfile. E eu vou usar essa parte do Build Pack aqui na Stack Microsoft. E aqui ele é um projeto da Microsoft que agora usa o Build Pack por baixo, chamado Oryx. E esse Oryx, ele usa o Build Pack para detectar a linguagem, gerar uma imagem de container e subir no Container App, tá? Então, vou fazer aqui minha colinha, já testei, né? Sabe como é a demos ao vivo, né? Então, eu vou usar esse comando aqui, AZ Container App, Container App Up, nome do Container App, meu resource group, contexto. Então, ele também entende a questão de contexto. Se eu tiver múltiplas aplicações no monorepo, beleza. E aí ele vai fazer isso, tá? Basicamente, ele vai mandar para lá a minha aplicação. Bem simples e bem funcional. Então, se você tem uma aplicação que quer containerizar, uma linha de comando você faz isso. Rafa, suporta qualquer aplicação? Não, tem uma lista de frameworks, mas assim, o grosso aí do mercado, Java, Node, Python, .NET, PHP, Ruby on Rails, Kotlin, esse tipo de aplicação, a gente consegue rodar esse comando aqui e ele detectar. Para .NET, por exemplo, já não faz muito sentido, porque o .NET Build nas versões mais novas já sai uma imagem de container também. Então depende aí do framework. Não, talvez não faça muito sentido você queira customizar a imagem, você queira também no seu Dockerfile inserir alguma coisa, mas é um acelerador aí de projetos, tá? Se você tiver lá 100 aplicações para fazer, isso aqui é uma mega de uma mão na roda. Deixa eu ver as perguntas. Acho que nenhuma pergunta por hora.
Bom, enquanto ele faz o build aqui, a gente pode dar uma explorada aqui no Container App. Então, esse aqui é Dá um zoom aí para vocês. Esse aqui é um Container App lá no Azure, para quem nunca viu. Ele cria, ele depende, né, do Container Apps Environment, que nada mais é do que um cluster inteiro gerenciado, tá? Ele chama aqui de Container App Environment, mas é um cluster de Kubernetes. E ele sobe tudo ali para a gente, tá? A gente não tem controle sobre a plataforma que ele está rodando. E ele vai subir ali as aplicações. Então, e as ferramentas, né? Tanto quanto o Ingress, a parte de logs, encaminhar os logs para o Log Analytics, nesse caso. Para quem nunca mexeu com Azure, o Log Analytics é o nosso CloudWatch aqui, né? Então, encaminho meus logs para um banco de dados específico para logs, né? Sobe o Ingress, então eu tenho o URL da aplicação, tá? Não preciso configurar nada, quando eu crio ele já nasce assim. E ele me entrega lá bastante coisa. Eu posso montar um volume, tá? Aqui no caso do Azure, a gente tem o Azure Files como um disco SMB, né? Ou seja, eu poder ter um disco compartilhado. Então, eu posso montar volumes. Se eu tenho uma aplicação que precisa gravar alguma coisa, tal, como eu falei. O Azure Files tem mais ou menos as mesmas limitações ali do Fuse, mas é um pouquinho mais esperto e performático também, né? A gente tem tiers de performance com throughput bem alto. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que é poder escalar baseado em HTTP, mas não só HTTP, tá? O mesmo vale para o container, ou desculpa, o Cloud Run do GCP. Eu posso escalar baseado numa mensageria, por exemplo. Meu RabbitMQ, eu quero escalar baseado no número de mensagens na fila. Por baixo ele está usando o KIDA, né, que é o Kubernetes Event Driven Autoscaler. Então, um autoscaler baseado em eventos. Então, eu posso escalar baseado em número de commits do GitHub, eu posso escalar baseado em qualquer métrica que eu conseguir conectar e fazer o scrapping dessa métrica. Pode ser, sei lá, uma fila de mensageria, pode ser qualquer métrica. Posso escalar a minha aplicação baseado em qualquer informação disponível, tá? Então, tenho aqui mínimo réplicas, eu posso ter um mínimo de 0, inclusive. Se é um worker, eu posso escalar baseado em mensageria, inclusive zerar, para uma API e um cold start, né? Por quê? Porque eu vou criar o container sob demanda. Então, se eu colocar mínimo de 0, ele literalmente desaloca a minha aplicação, tá? Máximo de 10, máximo de 1000, né? Posso colocar. Cooldown, quando que ele vai matar a réplica, poly interval, etc. E aqui as scaling rules, tá? Então, eu tenho aqui HTTP Scaling, Azure Kill e o Custom. O Custom tem todos os scaling objects do KIDA estão disponíveis aqui, tá? Então, é bem interessante. Cuidado aqui com o mínimo de 1 ou o mínimo de 0, porque tem o cold start, vai demorar para 1 segundo, depende do tempo que sua aplicação demora para ficar disponível. Mas tem uma coisa super interessante, que é o modelo de cobrança. Isso vale para o GCP também. Para o caso do ECS, não. Que é abaixo de 1% de uso de CPU, você tem 80% de desconto, né? Então você passa a não pagar aquele valor cheio do CPU. De cabeça, assim, imagina, normalmente um CPU você vai pagar $40 por CPU, independente de onde você estiver aí no Azure, no GCP, você aqui vai pagar $8, né? Se ele estiver abaixo de 1% de CPU, tá? Então você não precisa se preocupar com réplica zero, mas é possível também você economizar nesse nível. Desalocou, custo zero. Beleza? O que mais? Bom, então tem Vault Mount, temos containers, tem suporte a múltiplos containers, obviamente, semelhante a um pod, tá? Eu não sei o que eu fiz aqui, deu um erro ao vivo, né? Vamos lá, dá um F5 aqui. Que bom que não pediu o token, porque eu estou usando o celular para câmera. Beleza.
Bom, então tem o scaling e tem uma série de outras coisas. Por exemplo, quando eu vou montar um secret, posso pegar do meu Key Vault, assim como SS, eu posso pegar do meu Secrets Manager. Então eu tenho um ganho de segurança aí, não preciso configurar provider de secret e tudo mais. Então eu ganho bastante aceleração na parte de segurança também. E aqui eu tenho a parte de réplicas, né? Então eu tenho as réplicas e eu posso acessá-las diretamente. Eu posso manter um número de réplicas, não, desculpa, revisões. O número de versões da minha aplicação e posso falar assim, acessa a próxima versão ali, né? Eu tenho uma versão de preview, por exemplo, e eu posso acessar uma URL específica daquela revisão, daquela versão. Então, para quem está buscando, por exemplo, implementação de canários, né, de fazer deployments onde eu coloco de pouquinho, né, o tráfego para a minha aplicação, eu vou soltar uma V2 do meu site, uma V2 do meu e-commerce, eu quero ir aos poucos, isso aqui acelera muito a adoção de canários, né? Você vai fazer canários num Kubernetes completo que você está gerenciando, você vai implementar um Istio, aí você vai ter que manter o Istio também, vai ter que ter um sidecar, né? Agora tem o EBF, eBPF, então é complexo, né? Ter isso aqui pronto ajuda bastante para vocês aí que estão criando projetos, estão às vezes querendo transformar dentro de casa, tá? Então essa aqui é uma opção bem legal, você pode manter réplicas e revisões e de novo aqui, como eu tenho Scale to Zero, eu não estou pagando, né? Se eu acessar essa réplica, vocês vão ver aqui que ele tem um cold start, ele tem um tempo para ele abrir, tá vendo? Então acho que vocês estão vendo aí na tela. Ele tem um cold start porque ele está criando o container numa máquina em algum lugar, de algum cluster, de alguma infraestrutura. Então ele tem um tempo aí para provisionar. Por isso que é legal deixar o mínimo de 1, porque você ainda vai ter benefício do custo baixo, abaixo de 1%, né? Então carregou aqui minha aplicação e eu tenho minha aplicação rodando. Enquanto ele estiver warm, né, ou seja, estiver rodando o container mesmo, ela está super responsiva. Passou os 600 segundos que está configurado lá, o cooldown, e vai desalocar 100%. Então, dependendo do cenário, às vezes cenário de dev test, alguma coisa assim, também vale a pena deixar com o mínimo de 0, você vai ganhar redução de custos. Tem várias outras coisas legais aqui. Você pode controlar o ingress ou não ter ingress, tá? Isso vale também para o GCP. Então você pode desabilitar o ingress, você tem suporte à porta TCP, então dá para rodar aplicações tipo Rabbit, bancos de dados, qualquer container, na verdade. É, e, e é isso, tá? Você pode colocar a configuração, tem suporte a custom domain, você pode colocar um domínio customizado, eu coloquei um aqui para a gente ver. Aqui está no cooldown da outra revision, né? Por isso que está mais lento. E tem suporte a cores, enfim, tem uma série de coisas que dá para explorar. Então, como eu falei, isso aqui é a V2 do PaaS, né? A V2 do App Service, aqui no caso do Azure, a V2 do App Engine, é esse serviço, né? Já tem certificado SSL gerenciado, o suporte, né? Certificado SSL, então você também já pula aquela parte de configurar Let's Encrypt, Cert Manager e coisas do tipo. Já sai com container protegido e tudo mais. Não quero ingresso público, quero passar por dentro da minha rede, também tem como conectar na VNet ou na VPC e passar o tráfego pelo environment, que é o que ele chama ali, tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês aí do Container App. Deixa eu voltar aqui no build, ele fez aqui o build, teve alguns warnings aqui, acho que da minha versão. Mas vocês têm aí a opção do Container App, que é uma opção super legal, Cloud Run também, ECS também é uma opção super interessante, apesar de não ter toda essa camada de plataforma de aplicação, não ser baseado em Kubernetes, também traz bastante benefício para aquele cliente que não quer subir um EKS, mas também quer rodar em container. Vou fazer o quê? Né? Então, em AWS, fiquem atentos, tem lá o ECS Fargate, Fargate Spot também, são opções super interessantes para projetos que não têm tanta densidade. Beleza? Passar para os finalmente aqui. Aqui, nós estamos aqui, né? Deixa eu ver. Pô. Bom,
E aí, como é que a gente pode ajudar vocês, tá? A KXP, como eu falei, a gente trabalha com Kubernetes há bastante tempo, a gente pode ajudar no assessment de arquitetura, ajudar a revisar essa arquitetura, ver se faz sentido mover para um cluster ou mover para fora de um cluster, consolidar clusters, consolidar hardware, revisar tamanhos, né? A gente geralmente implementa tamanho de camiseta, né? Então, tamanhos de deployment para facilitar essa parte de showback, né? Tem clientes que precisam de showback, então a gente cria um tamanho ali pequeno, médio, grande, né? Small, medium, large, e aí revisa o custo, né, desses deployments. Migração acelerada para containers, então a gente tira benefício aí do build pack para isso, fundação de nuvem, migração entre provedores, otimização de clusters e outras coisas, né? Então a gente tem um time aí de especialistas, parte deles estão aqui com a gente no webinar, que podem ajudar aí, tanto para estabelecer uma fundação nova, fazer migrações, nosso time de SRE, construir pipelines e otimizar workloads, implementar observabilidade, enfim. A gente pode ajudar em várias partes aí do seu projeto, conta com a gente, tem bastante conhecimento aí para compartilhar e trocar com vocês, beleza? E aí um resumo, né? Containers, boa prática de engenharia, sempre olhem para containers. Existem opções aí para você rodar o seu container sem precisar de um cluster completo. Cuidado com overkill, né? Isso aí volta para a gente, que é uma beleza. E KXP está aí para ajudar vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que não, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nosso webinar. Estamos à disposição, tem meu contato aqui na apresentação, como eu falei, a gente vai mandar aí para todos a gravação e os slides para vocês, tá bom? Acho que era isso do meu lado. Queria agradecer a presença de todo mundo e a participação aí também. Acho que é isso, né, Fê? Algum recado? Acho que era isso. Obrigado, pessoal, e bom dia para todo mundo.